Nessa semana, nós vamos apresentar o último programa da nossa segunda temporada. E o meu convidado é filho de uma das mais tradicionais famílias de políticos do sul do estado. Secretário estadual por 2 vezes, deputado estadual por 2 mandatos. O meu entrevistado dessa semana é Gustavo Tutuca. Olá, eu sou Elias Rafid, o PS, e esse é o Boa Noite Interior, que hoje recebe o deputado estadual Gustavo Tutuca. Seja bem-vindo ao nosso programa, Tutuca. Muito obrigado, PS. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre o momento do nosso país, falando um pouco do nosso estado e tudo que está acontecendo. É disso que eu quero começar falando mesmo. Há uma crise política e econômica no Brasil. Eu queria que você fizesse uma análise desse momento nosso. O país está passando por toda uma reavaliação. Na minha avaliação, é isso que está acontecendo. A gente está revirando métodos diferentes ou antigos de fazer política, de fazer gestão pública, e o país está se propondo a fazer essa reinvenção, né? A população está cobrando isso dos entes públicos, das autoridades. Eu acho que vai ser uma evolução, né? Crise ética, crise com toda a questão da corrupção, tudo, a forma mesmo de fazer política está muito na pauta dos meios de comunicação e no debate do dia a dia da população. E, por outro lado, uma crise econômica fortíssima, como nunca se viu nesse país, depois da redemocratização. O país está faltando dinheiro no bolso de todo mundo, as empresas fechando as portas, faltando emprego. Isso faz com que aumente a violência, as pessoas passem a procurar mais os serviços públicos de saúde, de educação, sobrecarrega também os serviços públicos. Então isso faz com que eu acho que todo esse ambiente, o sentimento da população, que a sua vida está pior. Sim. E a gente precisa, eu acho, de muito trabalho, muita transparência e enfrentar esse momento, como eu disse, com muito trabalho e ouvindo mais a população. Acho que esse é o que a gente precisa para esses próximos momentos. Com muita serenidade, sempre cultivando aí o bom debate. A gente, olhando agora o cenário do estado do Rio, que vive tudo isso que você já falou, e além disso uma crise moral, talvez, né? Eu queria que você me dissesse como é que nós vamos sair dessa crise e virar essa página, Tutuca. Dizer a solução mágica não existe, essa é a minha visão, né? O Rio passa, como o país passa também por um momento difícil, a crise econômica que o país está sofrendo, o estado do Rio sofreu ainda mais por causa das dependências que a gente tem da indústria de petróleo, principalmente. Uhum. A crise do Rio de Janeiro, apesar de falarem muitas coisas, mas a principal crise do Rio de Janeiro hoje, principalmente do estado do Rio de Janeiro, é uma crise muito forte de arrecadação. A arrecadação do estado caiu muito porque, falando dessa área do petróleo, caiu o preço do barril do petróleo no mercado mundial, a produção aqui no Rio diminuiu muito pela crise na Petrobras, que é uma crise de gestão e uma crise ética, fez com que paralisasse essa atividade. E com isso, todas as indústrias que cercam essa indústria de óleo e gás aqui no Rio de Janeiro, aproximadamente 30% da economia do Rio de Janeiro é dependente da indústria de óleo e gás. A gente depende muito da indústria de óleo e gás. E as outras áreas que a gente diversificou nos últimos anos, como a automobilística, a siderurgia, que sofreu um investimento, um incentivo muito forte para ampliar, principalmente na região sul do estado, também entrou em crise, porque o país como um todo parou de comprar carro, parou de comprar esse material e a gente também parou de gerar emprego no nosso estado, né? Então, a crise econômica muito forte impactou a arrecadação do estado. O estado do Rio de Janeiro chegou ao ponto de ter meses que a arrecadação líquida do estado, descontando todos os repasses obrigatórios, não foi suficiente para pagar o salário do mês do servidor público e, com isso, muitos meses de salário ficaram atrasados. Sim. Então, não foi diferente. Isso impactou nos serviços, os serviços de saúde ficaram prejudicados, os municípios deixaram também de receber muitos repasses de impostos federais e estaduais por causa dessa crise, ou diminuiu o repasse desses impostos. E na ponta, onde são os municípios, ficou muito difícil o serviço público, e mais aquilo que eu falei antes, que é a migração daquelas pessoas que tinham plano de saúde, vão para o SUS. Aqueles que estavam com filho na escola particular, não tem mais o dinheiro, vem para a escola pública. Uhum. Então, acho que tudo isso também ficou muito difícil. E, como eu disse, trabalhando muito, tendo austeridade e seriedade daqui para frente, sabendo encarar com realidade a coisa pública, mas não deixando de apostar no crescimento, continuar incentivando o crescimento, a atração de empresas
e preparar a nossa população e o nosso Estado para a retomada da economia nacional que vai vir, em algum momento vai chegar esse momento. Eu quero falar exatamente de emprego. Você foi secretário estadual de Ciência e Tecnologia por 2 vezes, é muito ligado ao ensino profissionalizante. Eu queria saber se você imagina que isso seja uma das soluções para a criação de novos empregos. Eu digo muito que no momento da crise é o momento ideal de você qualificar o trabalhador. Sim. Porque ele está com tempo ocioso, né? Tem muitos programas do governo do Estado, do governo federal, que oferecem inclusive bolsas para quem está fazendo essa qualificação. Então é um momento de requalificação da nossa mão de obra, porque o que a gente não pode passar também é o que foi na nossa última fase de crescimento econômico, a corrida que foi para qualificar a mão de obra. E aí você tem problemas regionais, por exemplo, eu vi isso muito em algumas regiões do estado do Rio, que vinham mão de obra até de outros estados, porque no Rio de Janeiro não tinha mão de obra qualificada. Eu citei agora há pouco a questão das indústrias automotivas no sul do estado, que veio muito forte, né? Nissan, Land Rover, Volkswagen ampliando, Peugeot, Citroën, e não tinha mão de obra para receber, para as indústrias receberem essa mão de obra, ou não tinham o suficiente qualificado. Né? Então eu acredito muito nisso, que esse é o momento da requalificação da mão de obra e preparar para a retomada econômica. Então, aposto muito na qualificação nesse momento. Tá certo. Eu queria falar um pouquinho do Piraí Digital. Você foi um dos precursores lá do projeto. Eu queria saber como é que ele está hoje e se ele já foi feito em outras cidades também do estado do Rio. Lá no Piraí Digital, eu posso dizer que foi o principal motivo de eu entrar para a vida pública. Sei. Eu trabalhava numa empresa privada, no município de Piraí, numa cervejaria. Que é a sua cidade natal. Minha cidade natal. Quando eu, por essa cervejaria trabalhando, tinha uma parceria com a prefeitura iniciou esse programa de inclusão digital e eu colaborei como funcionário da cervejaria, né, e também qualificando o servidor da prefeitura de Piraí. Eu sou analista de sistemas de informação. Era Sintra ainda? Cervejaria Sintra na época, né? A fábrica era da Sintra. E eu trabalhei tanto qualificando o servidor da prefeitura, quanto na parte da rede mesmo, que é a minha profissão de origem. Eu sou analista de sistemas de informação. Né? Então, por me encantar por essa política pública, né, que meu pai foi logo sucedeu o Pezão na época como prefeito e eu fui convidado pelo meu pai para ser secretário de governo e ajudar a coordenar o programa. Certo. Naquele momento, a cidade de Piraí não tinha nenhum provedor de banda larga, nem que se você quisesse pagar. Em que ano era isso? Isso foi em 97, 2000, por ali, né? Final do governo Pezão, vamos botar assim, meu pai assumiu em 2005, então entre 2003 e 2005. Foi quando o Piraí Digital começou a se desenvolver. E a ideia era justamente essa, levar a banda larga aos bairros de Piraí, conectando primeiro os prédios públicos e depois você abrindo para a população. Tinha até um modelo que você pudesse cobrar uma tarifa social para poder ajudar a custear o projeto, só que a Anatel na época proibiu a prefeitura, porque a prefeitura não era provedor. Até interessante esse debate, na época gerou muito debate. A gente não conseguiu fazer essa tarifa social, teve que arrumar outras soluções e fazer o acesso gratuito. Então conseguimos alcançar todos os bairros, todos os prédios públicos, avançamos para uma política educacional muito forte, de um computador por aluno em sala de aula. Foi uma revolução, eu não conheço outro município do mundo, posso dizer assim, que conseguiu colocar um computador na mão de cada aluno, conectado à internet em sala de aula. Então, na época eram aproximadamente 6.200 alunos na rede pública de Piraí, para um município de 25 mil habitantes, foi um investimento muito grande. Governo do Estado, governo federal, prefeitura de Piraí, foi um esforço conjunto para conseguir avançar nesse projeto. Claro que a realidade de lá para cá mudou, né? Nós estamos falando aí de mais de 10 anos já, então hoje o que o laptop era o equipamento do momento, hoje é o smartphone, é o tablet, né? Até mais o smartphone, né? Já do que o tablet. Então, muitas pessoas tiveram acesso ao crédito e puderam comprar o seu computador, hoje o seu smartphone. A internet banda larga na telefonia é uma realidade hoje também. Você tem um acesso mais fácil, pacotes que têm acesso à maioria da população. Então, fez com que o projeto, se fosse iniciar hoje, não teria que ter o mesmo esforço, né, pela lacuna que a gente tem que preencher. O projeto hoje continua de pé, né, informações com as mesmas parcerias, o governo do Estado ainda ajuda no custeio do link lá que chega à internet no município, a prefeitura faz a manutenção da rede. E o que eu falo, hoje não tem mais o impacto, não é mais tão sentido. Primeiro que não é mais novidade, e segundo porque a tecnologia está muito mais presente na vida da gente. Tá certo. Vou pedir um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais papo. O programa está hoje no nosso último
programa da temporada, mas nós voltamos em outubro, a gente não está acabando, a gente está só tirando umas férias em função da legislação eleitoral. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Tchau. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Eu sou Elias Rafídio Peça e hoje recebo o deputado estadual Tutuca. Tutuca, eu queria falar um pouco da sua trajetória. Você é filho de um dos políticos mais tradicionais aqui da região sul-fluminense. Eu podia dizer que você já nasceu político? Não, eu não digo nasceu político, mas eu nasci dentro de uma família política, né? Meu pai, confesso, nunca fez nenhum esforço para eu entrar para a vida pública. Minha mãe, pelo contrário, fez força contrária, né, querendo proteger, porque sempre acompanhou muito de perto meu pai e o sacrifício que é você trabalhar na vida pública. Eu fiz isso por uma opção. Como eu disse no bloco anterior, de dentro de uma empresa privada, empregado, eu enxerguei numa política pública que estava sendo desenvolvida no município de Piraí, como poderia transformar a vida das pessoas. Numa oportunidade de estar mais próximo dessa política, ir para a Prefeitura de Piraí como secretário de governo, foi minha porta de entrada, né? Meu pai ganha eleição e me convida para ajudar por confiar em mim e saber da minha formação, né? Você tinha que idade? Ali foi em 2004, 2005, eu estava com 25 para 26 anos de idade. Muito novo, né? Estava no início da minha carreira profissional e fiz uma opção pela vida pública, né? Então, ali comecei a trabalhar mais no executivo e em 2006 eu disputei minha primeira eleição de deputado estadual, já com a bandeira da tecnologia e da qualificação profissional, que sempre foram, que acho que me acompanharam esse tempo todo. Legal. Tanto que você é autor da Lei de Acessibilidade Digital. Queria que você explicasse um pouquinho como é que ela funciona. A gente sabe que tem pessoas com deficiência que têm dificuldade para utilizar equipamentos de tecnologia, né? E a gente fez uma lei obrigando as escolas do Estado que pudessem oferecer equipamentos a essas crianças, né? que estudam nessas escolas, para que possam ter acesso à informação. Sim. Que aí você possa ter computadores adaptados, mobiliário adaptado, toda essa parte que tenha em todas as escolas isso. Então isso foi uma lei que, por um lado, vem numa política de tecnologia, que eu sou muito afim, né, desde o início do meu trabalho, e também nessa questão da pessoa com deficiência, que é uma bandeira que eu conheci dentro do mandato. Isso casou esses dois e fez com que a gente produzisse esse projeto e conseguisse aprovar lá na Assembleia Legislativa. E tem uma outra lei que você beneficiou com ela os professores de educação física. Eu queria entender também como. Exatamente. Ambas já foram aprovadas? Sim, aprovadas, sancionadas. Essa lei da educação física tem uma lei que ela garante que as séries iniciais do ensino fundamental sejam ministradas aulas de educação física por professores de educação física. Sim. Porque muitas instituições de ensino, até por ser um custo mais barato, faziam a contratação de auxiliares, recreadores, para fazer, às vezes, do profissional de educação física. Sim. E a gente fez uma lei para fazer valer, aqui no estado do Rio, que mesmo nas séries iniciais do ensino infantil, no ensino fundamental, a gente que garanta que sejam ministradas aulas de educação física por profissionais de educação física. Aí eu tenho um exemplo dentro da minha casa, minha mãe é professora de educação física, sempre trabalhou com educação física no ensino fundamental, né? Eu acompanhei isso muito de perto, a minha mãe, e vi o quanto ajuda no desenvolvimento, né, da educação da criança. Sim. Então isso também motivou muito, o tema veio trazido pelo Conselho de Educação Física e eu também, com o exemplo dentro de casa, conversei muito com minha mãe e ela me relembrou os tempos dela de professora não de sala de aula, mas de quadra de espaço esportivo. Entendi. Isso aqui eu vou te perguntar, não está nem na pauta, mas eu acho que é de tua autoria, a lei com relação aos produtos vencidos nos mercados? Isso. Como é que funciona isso aí? Que eu achei muito interessante. Essa lei também, no debate, a gente tem um debate grande no gabinete para a produção legislativa, né? E na nossa equipe surgiu essa ideia, uma pessoa que passou por esse problema, que encontrou um produto vencido, foi para casa e o que diz lá é que ela tem que garantir a troca e a doação desse equipamento. Você não paga pelo que você recebeu.
né? Você comprou o equipamento, está vencido, você vai lá, pega um outro do mesmo valor e não paga aquele valor. Isso é para qualquer estabelecimento ou só supermercado? Qualquer estabelecimento que produz com vencimento vencido, na validade vencida, no estado do Rio de Janeiro. Legal, bacana. E já está em funcionamento? Já foi votado, já está sancionado? Legal. Gustavo, falar de saúde, que é uma reclamação, eu brinco aqui, eu falo que é universal, né? O homem vai chegar em Marte e vai ter uma reclamação com relação aos postos de saúde de Marte. Queria saber o que você tem feito em benefício da saúde aqui no estado do Rio. Você fala essa questão da reclamação ser geral. Meu pai foi prefeito 3 vezes e ele sempre falava isso: Gustavo, você tem que ter uma coisa na cabeça. Saúde, você tem que lembrar que a pessoa, quando procura o serviço de saúde, principalmente a emergência, a saúde, a pessoa já está com um problema. Então ela chega com um problema e muito fragilizada. Então isso é sempre um complicador. Eu sempre acreditei na saúde básica, no atendimento de saúde da família, que é a prevenção. É claro que antes de ficar doente. Antes de ficar doente. A gente, lá em Piraí também, foi um dos avanços que eu pude ver de perto, o quanto que a gente ampliou o atendimento de saúde da família. Piraí há mais de 20 anos que tem mais de 100%, tem 100% de programa de saúde da família em todos os bairros e toda a população atingida por saúde da família. Isso diminuiu muito o atendimento lá no hospital de Piraí, também é um hospital de qualidade. Então a gente pôde ver muito de perto isso. Então a gente procura auxiliar os municípios, isso aí como deputado, colocando emendas para melhorar, para colocar equipamentos, para equipar os hospitais, os postos de saúde, equipamentos como veículos, ambulâncias, UTIs móveis, tratamento fora do domicílio, que tem muita gente que precisa fazer tratamento em outros municípios e a prefeitura às vezes não tem um veículo adequado para transportar. Então a gente já conseguiu em diversos municípios colocar emenda para avançar nesse sentido. E, para mim, o que coroou agora nesse momento, nesse último mandato meu, eu sou presidente hoje da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, e no final do ano passado eu estava relatando o orçamento para esse ano, e a gente fazendo uma reavaliação no momento de votar o orçamento, ali final do ano, já novembro para dezembro, a gente identificou que tinha um espaço para colocar um recurso para a saúde. E eu, no mesmo momento, me lembrei do Hospital Regional, que é aqui da região sul do estado, que liguei para o secretário de Saúde do estado, perguntei quanto precisaria de recurso e pude carimbar uma emenda de 42 milhões de reais que fez com que a gente pudesse abrir as portas do Hospital Regional. Ele ainda não está em seu pleno funcionamento hoje, mas já foi inaugurado o serviço. Hoje tem leitos de UTI adulto e infantil e também um centro de imagem. Ambos já em funcionamento. Ambos já em funcionamento. E eu fiquei feliz por ter conseguido colocar essa emenda e participar da inauguração, ver esse hospital hoje de portas abertas. Um hospital que atende a toda a região. É um hospital de um modelo que eu aposto muito, que é o modelo de consórcio, porque nenhum município dessa região teria tamanho para receber um hospital daquele, só de maneira consorciada. E esse hospital é desse tipo de gestão, é para atender todos os municípios e teve, nesse início, um aporte de recursos do governo do estado. Graças ao regime de recuperação fiscal, a gente conseguiu ter uma saúde financeira para abrir as portas daquele hospital e a gente conseguiu botar emenda no orçamento. E como é que vai funcionar a manutenção desse hospital? Quer dizer, quem é que banca o funcionamento dele? Hoje, a parte do custeio está sendo feita toda pelo governo do estado. O ideal é que a gente avance para uma solução com parte do financiamento pelo governo federal, outra parte pelo governo do estado e ainda uma parte dos municípios. Esse era o desenho quando foi concebido a ideia do Hospital Regional. Hoje, com toda a crise, o ente que teve a maior agilidade e pôde encaixar no orçamento foi o governo do estado e a gente conseguiu abrir o hospital com esses 2 serviços que eu falei. Tá certo. Eu pedi mais um pequeno intervalo. Pessoal, só para deixar bem claro, o programa não está acabando, ele está apenas saindo de férias em respeito à legislação eleitoral. Se você quiser levar o Boa Noite Interior ao vivo para a sua cidade, sua escola, sua empresa, entre em contato com a gente pelo 024 999 46 2002. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem.
A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Olá, eu sou Elias Rafídio Peça e hoje recebo o deputado estadual Tutuca. Tutuca, você foi eleito deputado estadual em 2010, reeleito em 2014. Em ambos os mandatos você assumiu a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. Eu queria saber, porque eu ainda não sou do ramo, como é que o eleitor enxerga esse movimento quando ele elege um deputado, ou enfim, qualquer político, e vê um suplente tomar ali o lugar dele por alguns momentos que seja? Como é que funciona isso? Eu sempre encarei isso com muita naturalidade. Isso sempre aconteceu na política. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de, mesmo tendo sido eleito, colaborar no executivo. Sim. Porque quando a gente participa de uma eleição, você também pede voto para o seu governador, para os deputados federais que são da aliança, para os senadores, né, para o presidente da República, para o grupo como um todo. Sim. Se vamos dizer assim, o chefe do executivo, que é um dos líderes desse grupo, identifica em você uma forma de colaborar no governo no executivo, eu acho isso muito natural. Certo. A parte do eleitor, né, que votou em você para deputado estadual, a gente sempre procura continuar próximo, né, a questão da legislação, acompanhar a produção legislativa. A gente tem momentos sempre no legislativo para isso. Sim. Quando eu vejo algum assunto que é muito delicado e que precise da minha participação, eu não teria problema nenhum de me licenciar ou pedir exoneração do meu cargo e retornar à Assembleia. Vamos dizer que tem um assunto que seja muito do meu tema. Vamos dizer que existisse um projeto de lei que acabasse com todo o ensino técnico e qualificação profissional gratuito no Estado. Corre para a LERJ. Eu peço exoneração no mesmo momento e volto para a LERJ para bloquear um projeto desse. Claro. Então esse acho que é a forma que tem que acontecer. E você consegue realizar muito, né? Eu acho que no Executivo você tem mais flexibilidade para realizar. Sim, a caneta está mais na mão. Né? Eu acho que quando você está no Legislativo, você também tem condição de realizar, de fazer muitos pedidos ao Executivo, encaminhar soluções, porque o legislador, o deputado, como é o vereador, está muito na ponta, olhando os problemas com a população e pode levar isso para o Executivo, para diversas áreas do Executivo. Sim. Né? E você sentado no Executivo, você consegue executar com mais rapidez. Ao invés de pegar a demanda, fazer a sugestão e cobrar, você pega a demanda e passa a produzir. Né? Então, eu sempre encarei dessa maneira. Acho que pude colaborar das duas vezes. Né? A primeira vez na Secretaria de Ciência e Tecnologia, como você disse, estou muito na expansão da rede FATEC, na parte do ensino universitário, aqui na região também, a UERJ em Resende, por exemplo, nós saltamos de 100 para 400 vagas na época que eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, entre 13 e 14, a gente expandiu muito, a gente construiu novas unidades da FATEC aqui em diversos municípios, né? Ampliamos outras na região sul do estado, onde é a minha maior atuação, mas fizemos isso em todo o estado, construímos mais de 20 novas unidades de ensino profissionalizante no estado, levamos a FATEC, por exemplo, a UERJ para Petrópolis, um campus da UERJ para Petrópolis, com curso de arquitetura, foi o primeiro curso de arquitetura da UERJ, a gente abriu em Petrópolis, então você vê, você realiza muito, né? Você fica, talvez você diminua a sua produção legislativa, mas amplia a sua execução das ideias que você traz das ruas. Então, eu acho, sempre encarei isso de forma natural. Tá certo. Falar de eleições 2018? Perfeitamente. Nós temos eleições para presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais. Eu queria saber quais são as previsões de Gustavo Tutuca. Olha, eu encaro essa eleição como uma eleição talvez mais difícil de todas elas, né, que eu disputei. Sim. A eleição, essa é a sua quarta? É a quarta eleição que eu disputarei, estou me propondo a disputar. É a minha segunda reeleição. Primeiro que o momento da política é um momento muito complicado, a gente acompanha aí no dia a dia por tudo que está sendo exposto, né, no noticiário, né, a população está muito descrente da política, né, então eu encaro natural quando fala, a população não vai querer votar. Eu acho que muitos com razão de estarem chateados com a política. O que eu acho que a gente tem que chamar a atenção, e a nossa função quanto pessoas que acreditam na política, é da importância do voto. Sim, fundamental. Porque talvez a única arma, né? Com certeza a única arma, porque
Se a gente não votar, tem um fake news que fica circulando por aí em redes sociais, em WhatsApp, falando de que se mais da metade da população não votar, ou votar nulo e branco, que terão que ser convocadas novas eleições e que com novos candidatos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A própria eleição do segundo turno na capital, no Rio de Janeiro, mais da metade da população ou não votou ou votou branco e nulo. Acho que o grande que a gente tem que chamar a atenção é da importância do voto. Escolham um candidato, essa é a minha mensagem, escolham um candidato e votem. Seja ele qual for. Acho que esse é o mais importante. Com certeza. Estou contigo. Você acredita numa grande renovação na LERJ? Acredito que sim. Até pelo movimento de alguns deputados hoje que não serão candidatos por opção pessoal. Outros deputados estaduais serão candidatos a deputado federal. Sim. Outros estão se colocando como candidatos a senador, outros como candidatos a governador. Então tem todo um cenário, fora a renovação natural vamos dizer assim, daqueles que não conseguirão provar para o seu eleitor que merecem retornar. Então, com todo esse cenário, eu acredito sim numa renovação muito grande. Entre esses que vão disputar outros cargos ou não serão candidatos, a gente tem lá uma estimativa em torno de 20 dos 70. Sim. Então, só por aí já é quase a metade, né? A gente está chegando quase perto. 30% já não vai mesmo. É isso aí. Então, vai haver uma renovação muito grande, né? Que é o que a população espera. Sim. Renovação na política, né? Troca de mudança de ares para que as coisas possam avançar. Mas acho que tem que ser feita uma renovação também com responsabilidade. Com certeza. Porque o momento que a gente vive é muito difícil e se a gente fizer uma renovação sem muita responsabilidade, até as pessoas novas chegarem, entenderem tudo o que está acontecendo e conseguir dar um novo caminho, pode ser que não dê tempo, a gente afunde ainda mais o problema que a gente está passando. Sim. Então, eu acho que essa mescla da renovação com a responsabilidade e também da experiência das pessoas que têm feito jus o seu mandato vai ser importante para a gente seguir em frente. Legal. Boas notícias temos? Temos, claro, sempre. Então, por favor. Não, acho que a gente que passou no estado do Rio por toda essa dificuldade, né, a gente está vendo agora o estado conseguir pagar o seu salário em dia do servidor, retomar serviços, como eu falei aqui, a reabertura do hospital, ou a abertura do hospital regional com os serviços ali custeados hoje pelo governo do estado. O estado está fazendo uma intervenção muito grande de água na Baixada Fluminense. A economia começa a dar sinais de recuperação. Sim. Então, isso tem ajudado muito. O acordo, a lei de recuperação fiscal que foi aprovado, todo o regime de recuperação fiscal aprovado, nos dá um horizonte para a gente sair desse problema no estado do Rio de Janeiro. E não pensem que é um regime fácil de ser enfrentado, não é. São medidas duras? São medidas duríssimas que foram aprovadas e estão sendo praticadas. Medidas como aumento de alíquota de previdenciária, tanto patronal quanto dos servidores. Então, isso foi uma medida dura, mas que está fazendo com que garanta a previdência no futuro do servidor, que a gente consiga avançar. Todo o ajuste que o Estado fez no corte de custeio, diminuindo cargos em comissão, diminuindo veículos que eram utilizados no serviço, telefonia, tudo que o Estado hoje tem um custeio aproximadamente de 2010, de 8 anos atrás, o valor que a gente pratica no custeio de hoje. Então, todo esse ajuste fez com que a gente voltasse a avançar, abrindo novas escolas. A gente tem reforma de diversas escolas aqui na região que foram conseguidas através também do mandato que a gente fez, indicação. Então, essas são notícias boas. A FATEC, que é uma área que eu sou muito afim, que sempre defendi, e eu não falei nem porquê, Elias, mas eu fui professor da FATEC. Eu, dentro de sala de aula, vi o quanto a FATEC podia transformar a vida das pessoas. Então, a gente está conseguindo reabrir muitas escolas da FATEC. A gente qualificou 500 mil de pessoas, chegou a qualificar em 2013, e a gente não estava conseguindo qualificar 100 mil por ano. E esse ano a gente já vai procurar chegar próximo desses 100 mil, passar ou talvez desse número. Então, a boa notícia, acho que o nosso estado volta à retomada, volta a pagar o salário em dia, volta a reativar os serviços que estavam parados, e a população, tenho certeza que vai começar a sentir isso e a gente vai ter um futuro melhor do que a gente está vivendo hoje. Tem luz no fim do túnel. Tem luz no fim do túnel. Tá certo. Eu conversei hoje com o Gustavo Tutuga. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. E a você de casa, como sempre, meu muito obrigado pela audiência. Foi um grande prazer estar aqui semanalmente com vocês. Se você quiser matar saudades do programa, basta acessar o nosso canal no YouTube e rever uma das 35 entrevistas dessas 2 primeiras temporadas. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. Theo, vovô te ama.
Tchau.